Isso foi gravado quando o Endrick tinha 15 anos e jogava em quadra de cimento com chuteira emprestada. O Ronaldo Fenômeno, o maior... C'è qualche calciatore che tu dici, ok, in Brasile che può essere il futuro Ronaldo, non uguale a te, perché come te non ci sarà mai nessuno. C'è qualche ragazzo giovane che tu dici, ok, è forte, è uno che può avere un futuro veramente fenomenale? Ma ci sono, adesso ho guardato la Coppa San Paolo dei Juniors. Endrick ha fatto, è un ragazzo da 15 anni. Mamma mia, ragazzi. 15 anni che va forte già come... Lo puoi comprare tu col Cruzeiro? Ma che devo vendere Valladolid? No, perché sono entrati in discussione lì Real Madrid, Barcellona, tutti in grande già. Anto un fenomeno, cioè è una roba, Forte? È Ronny, è forte? Ma è troppo giovane, È bisogna piccolino. vedere come Sì, si sì. sviluppa questo ragazzo, perché non si sa, magari fa ancora la differenza, però poi una volta che sei professionista il livello solitamente si equilibra, no? Certo. Però c'è un talento incredibile, pazzesco, un ragazzo, 15 anni Antonio, 15 anni. 15 anni, mamma mia. Sì. centroavante da história do futebol, foi a única pessoa no planeta que falou o nome desse menino numa entrevista internacional. Numa entrevista na Itália, antes de qualquer técnico, antes de qualquer olheiro europeu, antes de qualquer torcedor. O Fenômeno olhou para aquele moleque e disse o nome dele em rede mundial. E ninguém ouviu, ninguém deu valor. Ninguém entendeu o que o maior número 9 da história estava vendo. Mas a história que ninguém te contou não é essa. É o que aconteceu depois. E é muito pior, e ao mesmo tempo muito melhor, do que você imagina. Porque desde aquele dia em que o Ronaldo apontou o futuro com o dedo, alguém vem tentando apagar essa luz dentro do Real Madrid. E agora dentro da própria seleção brasileira. E até o final desse vídeo. Primeiro, o jogador tem que jogar. Independente de onde seja, o jogador tem que estar sempre competindo. Independente do nível de competição, mas o jogador tem que estar sempre competindo. Mas assim, acho que foi boa essa ida dele pro Lyon, para ele ver, para ele ter a sensação de jogar. Mas é muito jovem. Acho que a gente não pode colocar uma pressão nele, a gente não pode dizer que ele vai solucionar um problema nosso na Copa do Mundo, porque é muito jovem. Se ele for para a Copa do Mundo, se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um dos do grupo assim, exatamente. Mas ele, a gente não pode botar uma pressão nele, ou que ele vai resolver, ou que ele vai entrar nos jogos para resolver, não. Não pode colocar essa pressão nele. A gente sabe que tem jogadores na frente que tem que puxar mais, tem que tirar mais da equipe, né? Mas já demonstrou no Palmeiras, vem demonstrando nos últimos meses no Lyon, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, principalmente porque até mesmo por isso acaba até prejudicando o jogador. A gente sabe números e números de jogadores que acaba prejudicando. Então a gente tem que ter um pouco mais de calma. É um grande jogador, vem demonstrando isso, mas vamos com calma, não vamos colocar pressão no jogador. Acho que isso é importante, blindar esses jogadores, sim. Você vai entender exatamente quem, exatamente como e exatamente por quê. Volta comigo para Brasília, 2006. Um menino nasce numa família simples. Um pai que largou o próprio sonho de jogar futebol para poder pagar as chuteiras do filho, que trabalhou dobrado, que abriu mão da vida dele para apostar tudo no moleque que chutava bola descalço na laje. Esse pai não estava criando um jogador, estava criando uma missão, e o Endrick cresceu sabendo disso. Cada treino, cada gol, cada lágrima, carregando o sonho de 2 homens nas costas de uma criança só. Imagina a pressão, imagina o que é ter 10, 11, 12 anos e saber que cada bola que você chuta carrega a vida inteira da sua família. A maioria das crianças quebraria sob esse peso. O Endrick floresceu, porque tem uma coisa nesse menino que não se ensina, não se treina, não se compra. Uma calma diante do peso que assusta quem entende de futebol. Ele nasceu para carregar o que esmaga os outros. Aos 10 anos entra nas categorias de base do Palmeiras. E ali ficou claro para todo mundo que estava olhando. Esse menino era rápido demais, forte demais, frio demais para a idade que tinha. Aos 16 anos, virou o jogador mais jovem a marcar pelo profissional do Palmeiras. Decidiu títulos. Fez o Allianz Parque inteiro gritar o nome dele. Virou o jogador mais caro já vendido por um clube brasileiro na história.
O Real Madrid pagou uma fortuna e ainda deixou o moleque amadurecer mais um ano no Brasil antes de levar. Até aqui o roteiro é perfeito. Até aqui é a história de conto de fadas que todo torcedor brasileiro queria. O problema começa exatamente quando o sonho se realiza. Porque chegar ao Real Madrid é uma coisa, jogar no Real Madrid é outra completamente diferente. Desde que você passa a entender a indústria como um todo, você passa também a entender os personagens de cada situação. Por exemplo, o jogador jovem que está lá, por exemplo, o Endrick, pode não ser o Endrick, pode ser qualquer outro jogador jovem. 10 anos, o empresário está com ele, bancando ele, a família dele, a ansiedade dele e tal, que não sei o que. E isso leva um estresse danado. E a ansiedade do menino, a ansiedade do pai do menino, a ansiedade da família do menino, tudo isso cara, é muita coisa aí envolvida, né? Chega uma primeira proposta, o cara que investiu ali, o empresário, vamos dizer assim, porque tem muitos empresários que já controlam essa situação junto com o clube. E o clube também está num aperto, precisando de dinheiro. Ele não vai ficar esperando a oportunidade do Barcelona, do Real Madrid. E dificilmente, a grande verdade é que tem poucos que fazem um planejamento ordenado e gradual para o atleta ir subindo e evoluindo na carreira. Então eu acho que o mercado está ditando que a oportunidade aparece, o cara pega e vai embora, depois vê o que vai acontecer. Na minha época, eu tive chance de escolher outras oportunidades. Na mesma época eu tive a oportunidade de ir para a Inter de Milão. Mas aí eu, influenciado pelo Romário na época, que tinha ido para o PSV e depois do PSV para o Barcelona, mesmo caminho tal, e com aquela ideia de adaptação no futebol europeu, num campeonato de segundo escalão, onde talvez seria mais fácil a adaptação, cara, aquilo ali soou para mim perfeição, então eu escolhi aquilo para mim, entendeu? Mas eu entendo, por isso que não me decepciona às vezes o cara ir e voltar, mas são oportunidades, assim, tu não sabe a história de cada um. Excelente. E a história do empresário que está investido, do pai que está precisando. Excelente. Então tem que entender um pouco o contexto geral de cada situação para depois poder julgar. Não é muito fácil julgar, né? Sim. Tem muita gente que faz isso sem nenhum conhecimento de causa. E aqui eu preciso que você entenda uma coisa sobre o Ronaldo Fenômeno que muda toda essa história. Porque o Ronaldo não viu no Endrick um talento qualquer. O Ronaldo se viu. Em 1994, o Ronaldo foi convocado para a Copa do Mundo com 17 anos. 17. E o Parreira não colocou ele para jogar nem um minuto. O moleque mais promissor do planeta ficou no banco, vendo o Brasil ser tetracampeão sem pisar no gramado. Teve que esperar, teve que engolir. Teve que aprender que talento abre a porta, mas paciência é o que te mantém dentro. E 4 anos depois, em 98, voltou sendo o melhor jogador do mundo. O cara que carregou o Brasil até a final de uma Copa praticamente sozinho. A espera não destruiu o Ronaldo. A espera forjou o Ronaldo. O banco em 94 foi o combustível do Fenômeno de 98. E é por isso que o Ronaldo, mais do que qualquer comentarista, mais do que qualquer técnico, mais do que qualquer torcedor, sabe exatamente o que um talento jovem precisa para não se perder. Quando o Endrick apareceu, muitos fizeram uma comparação em relação a você. O que você entende disso? Não está muito cedo? É muito cedo e irresponsável, qualquer tipo. Fizeram isso comigo também. Com 17 anos, me comparando com Pelé, isso é de uma irresponsabilidade muito grande. E isso na cabeça de um menino de 16, 17 anos, cara, mexe muito, né, cara? Mexe muito. E eu acho que por isso que o crescimento da nossa indústria parte não só apenas de jogadores, treinadores, comissão, fisiologia, mas parte também da imprensa esportiva também entender a necessidade de evolução, a necessidade de também discutir o futebol de maneira profunda, com critério, com base, né? Não é somente jogou mal, está fora de posição, ou pô, foi uma vergonha. Eu vejo hoje as coisas na internet, no YouTube,
jornalista criticando, analisando o jogo, é só isso, cara. É só agressividade, gritando, e ninguém discute exatamente o futebol. O que é importante. O que é importante. Precisa de fome, precisa de paciência e precisa de gente que acredite quando o resto do mundo ainda não enxergou. Então, quando o Ronaldo olhou para aquele moleque de 15 anos jogando na Copa São Paulo de Juniores, ele não estava vendo o futuro do futebol brasileiro de forma abstrata. Ele estava vendo a própria história se repetir. Um menino genial, chegando cedo demais a um lugar grande demais. E comentando, reclamando sobre a ausência do Gabigol, mas se fosse para levar para fazer parte ali com poucas opções de atuar realmente, eu levaria o Endrick, né? Eu acho que é um menino com um futuro promissor demais, que já está atuando no profissional, mas que para ele seria uma experiência sensacional para o futuro da seleção brasileira, né? E com certeza é uma coisa que eu sinto falta na seleção brasileira. Tipo, 2010, o Dunga não levou o Neymar, né? Mesmo com o Brasil inteiro pedindo, né? Em 94 o Parreira me levou, em 2002 o Filipão levou o Kaká, né? Então, assim, acho que caberia, né, um planejamento de futuro, o Endrick fazer parte, né, nessa convocação aí. ele sabia, melhor do que ninguém no mundo, o que vinha pela frente. A espera, o banco, a paciência e a inveja dos que já estavam lá. Porque essa é a parte da história que o futebol esconde. Os vestiários não recebem os jovens prodígios de braços abertos. Os vestiários recebem os jovens prodígios com desconfiança, com ciúme, com aquela sensação incômoda de que a chegada daquele moleque significa a saída de alguém. E quanto maior o talento que chega, maior a resistência que ele encontra. O Endrick chegou com o maior talento que o Brasil viu em 20 anos. Faça as contas do tamanho da resistência. O Endrick desembarca em Madrid e encontra o quê? Mbappé, Vinícius, Rodrigo, Bellingham. 4 nomes na frente dele na fila. 4 jogadores que juntos valem mais de 1 bilhão de euros. O moleque que era sempre titular, sempre o centro de tudo, sempre o nome na camisa que as torcidas comprava, de repente virou o último da lista. 22 minutos em 4 meses. 22 minutos. É isso que sobrou para o menino que o Ronaldo Fenômeno profetizou. E é exatamente aqui que a maioria dos talentos brasileiros se perde. É exatamente sobre isso que o Ronaldo avisou. O Brasil já exportou dezenas de meninos geniais que sumiram porque pararam de evoluir no primeiro banco, de reservas, que perderam a fome, que se acomodaram, que viraram promessa eterna que nunca virou realidade. A pergunta que pairava no ar era simples e cruel. O Endrick ia ser mais um desses? Ou ia ser o que o Fenômeno enxergou? Olhe os números e responde você mesmo. Cada única vez que o Endrick entrou em campo, ele marcou gol em estreia, gol em jogo grande, gol decisivo saindo do banco. Não é o jogador que vai chorar para a imprensa que não tá jogando. É o jogador que responde dentro de campo com a bola no fundo da rede, sem dar uma palavra. Chegava cedo no treino, treinava depois do treino, estudava os zagueiros que ia enfrentar. A humildade que o Ronaldo tanto pregava, o Endrick transformou em rotina diária. Enquanto outros se perdiam no hype das redes sociais, o moleque fazia o oposto, trabalhava no silêncio. E agora vem a parte que o torcedor brasileiro precisa entender porque é o que define os próximos 2 anos da vida desse menino. O Endrick vai voltar para o Real Madrid e vai voltar com Mourinho confirmado no comando. Pensa no tamanho dessa pressão. Sai do Lyon, onde era o dono do time, onde jogava todo jogo, onde voltou a ser feliz com a bola no pé, e volta para Madrid, para o mesmo lugar onde foi enterrado no banco, para a mesma fila de craques que custam fortunas, para um técnico português conhecido por confiar nos veteranos antes de apostar nos jovens, e para um vestiário onde os veteranos vão olhar para ele exatamente como que ele é, uma ameaça, alguém que pode tirar o lugar deles, alguém que chegou para ficar. E o Mourinho, todo torcedor de futebol sabe, é um técnico que historicamente confia no jogador feito, no veterano de confiança, antes de entregar o time para o jovem. O Endrick vai ter que provar tudo de novo, do zero, numa liga que tritura,
num clube que não tem paciência, sob um treinador que vai exigir resultado imediato. Não vai ser fácil. Nunca foi fácil para ele. Mas se tem uma coisa que esse moleque já provou, é que quanto mais difícil o cenário, maior o tamanho da resposta dele dentro de campo. Porque é isso que ninguém quer admitir em voz alta sobre o Endrick. O problema dele nunca foi técnico. O problema dele é que ele incomoda. Ele chegou ao Real Madrid não como mais um jogador. Chegou como ameaça. E a ameaça incomoda quem já está confortável. E a mesma coisa que aconteceu em Madrid está acontecendo agora, na frente dos seus olhos, dentro da seleção brasileira. Vamos falar do que está acontecendo na concentração da seleção sem meias palavras. Porque a torcida brasileira já percebeu, já sentiu, já entendeu. E só precisa de alguém com coragem para dizer com todas as letras: o Casemiro não está protegendo o Endrick. O que eu entendi, o Casemiro fez um certo meia-culpa e disse assim: não, me entenderam errado. Eu não estava dizendo que ele não pertence ao grupo, que ele não é do grupo, gosto dele, bababá. Mas assim, então pega mal, eu acho, exatamente porque ele já tem como um líder e perdeu a faixa de capitão. Muita gente achava que o Casemiro ia ser o capitão e a braçadeira de capitão vai para o Marquinhos. E aí o Casemiro, é o primeiro lance que tem, eu quero ver ele fazer isso nos outros jogadores. Então, porque, tudo bem. É do jogo, ele é o volantão, ele é o xerifão, ele chega, então vai chegar em todo mundo, inclusive no senhor Neymar. O Neymar Quando o senhor Neymar voltar a jogar e treinar, eu quero ver o Casemiro, se o Neymar tiver no time reserva, o Casemiro também vai marcar. Quero ver o Casemiro chegar a dar uma entrada dessa no Neymar. Quando o Neymar estiver pronto pra treinar lá e estiver no time B, eu quero ver se ele vai... Ah, não, normal, deu uma entrada... E o Neymar, que a gente já sabe, o cara dá caneta nele, ele no treino, ele já dá um piti... Né? Mas, então, mas depois que ele falou isso do Endrick, ele não vai poder entrar no Endrick mais? Não, beleza. Então, o pau que bate em Francisco bate em Chico, não é isso? Chico contrário. É isso? É, o pau que bate em Chico, então... O Casemiro está segurando o Endrick. Olha os fatos em ordem. Num amistoso contra a Croácia, o Brasil ganhou um pênalti. O Endrick foi pra bola, queria bater, era o momento dele. O Casemiro chegou, tirou a bola do pé do moleque e bateu no lugar dele. Sem conversa, sem explicação. A hierarquia mandando recado. Depois, o Casemiro foi à imprensa dizer que o Endrick não era um dos principais jogadores do grupo, que não dava para colocar peso nas costas do menino. Um discurso que parece proteção, mas que na prática é um enquadramento. E essa semana, no treino da seleção em Nova Jersey, depois do Endrick fazer um golaço de calcanhar humilhando a zaga titular, o Casemiro entrou de carrinho por trás. Pediu desculpa, deu tapinha. Mas o recado já estava desenhado no gramado. Pênalti tirado. Declaração pública. Carrinho no treino. Você vê um episódio e parece acidente. Você vê os três juntos e entende o que a torcida já entendeu. É inveja. É o ego pesado de quem já não joga o que jogava vendo um moleque de 19 anos fazer o que ele não faz mais. É o medo de quem sabe que o tempo tá acabando olhando para quem tem o futuro inteiro nas pernas. Não é proteção. Nunca foi proteção. É o veterano tentando apagar a luz que o Ronaldo Fenômeno acendeu há 5 anos. E olha como a coisa se conecta. A mesma cena que vai acontecer em Madrid com o Mourinho e os veteranos espanhóis vai acontecer e já está acontecendo na seleção com o Casemiro e a velha guarda. 2 vestiários, 2 continentes, o mesmo padrão. O mesmo moleque sendo tratado como ameaça em vez de tesouro. E você tem que se perguntar uma coisa muito simples. Se o Endrick fosse ruim, alguém perderia tempo tentando segurar ele? Ninguém perde energia bloqueando quem não é perigo. O Casemiro não dá carrinho em quem não incomoda. Você só apaga uma luz quando ela está brilhando forte demais para o seu próprio conforto. A reação dos veteranos não é a prova de que o Endrick é fraco. É a prova definitiva de que ele é forte demais. E por que ninguém gosta do Endrick dentro desses vestiários? Eu vou te dizer a verdade que dói. Porque o Endrick não baba ovo. Porque o Endrick não puxa saco de veterano. Porque o Endrick chega, treina, faz gol e não pede licença pra ninguém. E num futebol acostumado a respeitar tempo de casa acima de mérito, o moleque que não se curva vira alvo. Romário não falava com ninguém e era campeão. Edmundo não falava e era artilheiro. França não falava e resolvia. O Brasil parou de produzir esse tipo de jogador faminto, sem medo, que entra para decidir e não para agradar. E quando ele finalmente apareceu, em vez de ser protegido pelo grupo, virou ameaça. Mas tem uma coisa que nem o ego dos veteranos consegue parar: o gol. E foi exatamente isso que aconteceu contra o Egito em Cleveland. O Brasil estava empatado em 1-1. O Igor Thiago, o centroavante titular, tinha ficado 45 minutos em campo e perdido 2 chances claras. Travou.
O Ancelotti foi pro vestiário e desmontou o time. Fez 8 mudanças de uma vez e botou o Endrick no lugar do Igor Thiago. 6 minutos depois, o Rafinha cruzou da linha de fundo e o Endrick Aparê. Seu não dominou, não pensou, não calculou. Primeira, no fundo da rede, 2-1. O moleque resolveu em 6 minutos o que o titular não resolveu em 45. O fotógrafo atrás do gol caiu no chão de tanta emoção, tentando capturar o lance. Lembrou o gol histórico do Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians que derrubou o alambrado, Abal. A história mandando sinal de novo, para quem tem olho para ver. E aí veio o momento que confirmou tudo. O Carlo Ancelotti, o técnico mais frio e mais condecorado do futebol mundial, o homem que comandou os maiores egos do planeta, sem nunca perder a compostura, correu até o Endrick na beira do campo, abraçou com força e deu um beijo no rosto do moleque. Um beijo. Esse homem não faz isso. Esse homem não se rende a ninguém. E se rendeu a um garoto de 19 anos, porque o Ancelotti entendeu, ali na frente de todo mundo, que o futuro tinha chegado e que não dava mais para segurar. E não foi só o beijo. Na coletiva depois do jogo, o italiano confirmou em palavras o que o beijo já tinha dito. Parabéns pelo resultado. É impressionante a estrela que você tem, assim. A torcida torce por você, o pessoal pede o seu nome, você entra e você faz gol. Você se sente mesmo um cara abençoado? Cara, eu me sinto cara abençoado, porque Deus está do meu lado. Deus coloca um brilho em mim onde eu posso expressar para as pessoas e expresso para as pessoas também quem está do meu lado. Primeiramente Deus, depois a minha família. Então é isso que eu tenho que demonstrar para todo mundo, quem está realmente do meu lado. Disse que o Endrick é muito potente, que se posiciona muito bem dentro da área, que gera ocasiões e que marca. A sentença, em código de treinador europeu de quem é o dono da camisa 9, não foi elogio de cortesia. Foi reconhecimento técnico do homem mais difícil de impressionar no futebol mundial. O moleque que ninguém queria acabou de receber o aval do treinador mais vitorioso da história em rede nacional. E sabe o que o Endrick fez logo depois de marcar? Antes de comemorar com qualquer outro, foi abraçar o Casemiro. O mesmo Casemiro do pênalti, da declaração, do carrinho. Foi abraçar primeiro, porque o moleque não guarda rancor. Porque ele entendeu, com a maturidade de quem tem o dobro da idade, que a resposta para tudo se chama gol. Não bate boca, não retalha, faz gol e abraça. O Endrick é evangélico, carrega a fé como armadura. E talvez seja por isso que ele não sente o peso que esmaga os outros. Ele não joga para provar nada para os invejosos. Ele joga porque acredita que o que é dele já está escrito. E é por isso que o Ronaldo Fenômeno estava certo o tempo todo. Porque o Ronaldo não previu um jogador. Previu um momento. Previu o momento exato em que o Brasil ia voltar a ter um centroavante com fome. Não fome de dinheiro, não fome de fama. Fome de gol. Fome de história. O Brasil está há 24 anos sem levantar a Copa do Mundo. 24 anos. Uma geração inteira que nunca viu o Brasil campeão, que cresceu com o 7-1 na memória, que torce com medo desse sonhar. E agora a Copa do Mundo está aí. E o Brasil tem, pela primeira vez em mais de 2 décadas, um matador de verdade. Um 9 que não foge, que não treme, que entra e decide. Exatamente o que o Ronaldo Fenômeno disse que o Brasil tinha parado de produzir. Acho que principalmente o Dorival vai ter que ter paciência, né? Porque é normal nessa idade ter alguns erros, decisões equivocadas, isso é muito natural. Logicamente, o peso de vestir a camisa da seleção brasileira é muito grande, mas ele está ali é porque ele tem talento, porque ele demonstrou que merece estar lá. Portanto, eu acredito muito nele, desejo toda a sorte do mundo para que ele tenha a tranquilidade de, nos momentos certos, tomar as melhores decisões. Pensa nos últimos 20 anos. Pensa em quantos centroavantes o Brasil tentou e quantos falharam na hora de decidir. Pensa nas Copas perdidas, nas eliminações nas quartas, no time bonito de jogar que não tinha quem botasse a bola para dentro no momento decisivo. O Brasil tinha craque de sobra e matador nenhum. Tinha quem driblava, quem cantava, quem fazia firula, faltava quem matava. E o Ronaldo, lá em 2021, olhando o moleque de 15 anos numa quadra, viu exatamente a peça que faltava no quebra-cabeça. O Ronaldo esperou em 94 e voltou sendo o melhor do mundo em 98. O Endrick está esperando agora. E a história tem essa mania de se repetir com quem tem destino. Chamam ele de iluminado. E não é exagero de torcedor apaixonado.
É o reconhecimento de que jogador assim não aparece toda geração, aparece de século em século. Pelé apareceu, Ronaldo apareceu. E agora tem um moleque de Brasília, criado em quadra de cimento, com chuteira emprestada, que o maior número 9 da história apontou com o dedo quando ninguém mais estava olhando. O iluminado não chega quando é conveniente. Chega quando o futebol mais precisa dele. E o Brasil, depois de 24 anos de seca, de frustração, de promessas que não se cumpriram, precisa desesperadamente de alguém que carregue a esperança de um país inteiro. O Endrick não pediu esse papel, mas nasceu para ele. Está escrito nele desde a quadra de cimento de Brasília. A pergunta agora não é se o Endrick é bom. Essa resposta o Ancelotti já deu com um beijo. A pergunta é se os veteranos vão finalmente deixar o ego de lado e permitir que o moleque ocupe o espaço que ele já conquistou no tapa. Se o vestiário vai entender que segurar o iluminado por inveja é roubar do Brasil a chance do Hexa. Se a velha guarda vai admitir que o futuro não pede licença, ele chega e toma. E é exatamente isso que vai definir essa Copa do Mundo. Não o talento do Endrick, que é inquestionável. Mas se o Brasil ao redor dele vai ter a grandeza de deixar um verdadeiro fenômeno, destinado a marcar uma época, fazer aquilo para que ele nasceu. Se decidir, marcar, ser o herói que o Brasil espera há 24 anos. Me responde, aqui nos comentários, com convicção. Você acredita que o Endrick vai ser o herói do Hexa? Comenta titular se você acha que já é hora dos veteranos engolirem o orgulho e darem a vaga pro moleque. E deixa um emoji de fogo se você acha que o Casemiro deveria pedir desculpas para ele. Porque o Ronaldo Fenômeno já avisou faz 5 anos. Faltou o resto do Brasil ter a coragem de ouvir. E não tá, as pessoas precisam cuidar dele. Aí quando a gente vê um Endrick, entra contra o Wembley, pum, caixa. Entra contra a Espanha, pum, caixa. Só 2 jogadores fizeram isso antes de 17 anos. Pelé e Ronaldo. E ele agora. Esse moleque vai ser melhor que o Romário e vai ser melhor que o Ronaldo. Pra mim, eu vou dizer o porquê. Talvez ele não tenha a mesma habilidade do Romário dentro da área. Porque o Romário é monstro. O Ronaldo de arranque, talvez. Mas ele tem tudo que os dois não tinham. Olha o que ele tem. Perna esquerda, perna direita, velocidade, faz gol de cabeça, força física e uma coisa que é primordial nos tempos de hoje, não no meu, porque eu gostava de zona, gostava de beber, eu ia pro bagaço, eu fazia tudo que era de errado. Mas ainda joguei, hein? Fiz quase 250 gols. Ainda fui campeão paulista, Supercopa, brasileiro, né? E fazendo gol, decisivos, né? E com